Bom, tô muito afim de falar sobre Priscilla, filme da A24 que conta a história da Priscilla Presley, ex-mulher do Elvis, no momento que ela conheceu Elvis Presley, lá na sua juventude, quando ela tinha os seus 14 anos de idade. No ano passado, foi no passado? No ano passado a gente teve o filme do Elvis, do Baz Luhrmann, que foi bastante elogiado. Só que agora a gente tem outro filme do Elvis. Só que dessa vez o filme é contado no ponto de vista da Priscilla. Como é que eles se conheceram, quais eram os problemas familiares deles. Eu já li 2 biografias do Elvis, uma que contava bastante detalhes sobre a vida do casal e também sobre a carreira dele, sobre as músicas e os shows, as performances deles que eram incríveis. Eu também li o livro que é o Elvis and Me, que é o livro que a Priscilla escreveu em 1985. Existiu um filme que foi feito para televisão no final dos anos 80, também baseado no livro, que eu acho que não foi muito bem quisto, porque mudaram muitas coisas que estavam no livro. Só que esse filme é dirigido pela Sofia Coppola. Exatamente, filha do homem, Francis Ford Coppola. Um diretor que fez 2 filmes legais. E eu quero trazer polêmica. Eu acho que quero falar a verdade, o que eu sinto, por tudo que eu já li, já conheci, tudo pelo que eu idolatro o Elvis, por tudo que eu idolatrei o filme do Elvis do ano passado, a responsabilidade de ter que contar uma outra história, num outro ponto de vista. Porém, será que não tá meio que denegrindo a imagem do Elvis Presley? Será que não tá manchando muito a história, o ponto de vista que todo mundo ali já idolatrou o Elvis ou não? Pois é, tem uma coisa aí que tem umas questões que podem ser verdadeiras ou não. É claro que agora a Priscilla é a última que tá viva, então é muito mais fácil de contar a história do ponto de vista dela, porque é a que vai valer. A gente não sabe quais são os bastidores, quais são as verdades de coisas aí de 60 anos atrás. Primeiro vamos falar dos atores que interpretaram Priscilla e interpretaram Elvis Presley. Depois eu vou dar aqui o meu ponto de vista do que eu achei realmente da proposta do filme. O que o filme quis dizer com tudo isso, né? O filme tá sendo bastante elogiado no Rotten Tomatoes e pelos críticos e nos festivais na qual participou. Tenho minha opinião que pode se tornar polêmica, você pode discordar ou não, e com isso você fique à vontade aí nos comentários e também para dar o like ou dislike, se você queira ou não, para saber se você concorda comigo ou não. Primeiro vamos falar da Cailee Spaeny, que faz a Priscilla. Tem um olhar bem inocente no filme, representa realmente, talvez o que a gente entenda, o que a Priscilla lá nos finais dos anos, da década de 50, no começo dos anos 60, aconteceu com ela, né? Ela na Alemanha, quando ela conhece um jovem famosíssimo, muito bonito, um cara chamado Elvis Presley, né? Que dá uma atenção especial pra ela. Ela com uma forma bem mais inocente, de família teoricamente que poderia ser boa, mas que aceita algumas situações. É claro que aceita, porque é o Elvis Presley, vai falar não tem como, mas também mostra aquele lado dela de paixão, adolescência, até quanto a gente pode saber se hoje em dia isso aconteceria ou não. E é claro que não, né? Mas a gente não vai julgar os tempos antigos que eram completamente diferentes dos dias de hoje. Então eu acho que ela manda super bem, talvez seja uma das ali de umas estrelas do ano que talvez mereça um pouco mais de atenção. Não acho que é a melhor atuação assim, olha, não acho isso. E falando do Jacob Elordi, se você não conhece, é o menino que fez o Euphoria lá da HBO, manda super bem, e ele tá interpretando o Elvis. Cara, que responsa de você fazer o Elvis depois de um Austin Butler. O Austin Butler, pra mim, que foi injustiçado por não ter ganho o Oscar, mas ganhou outras premiações, eu acho que valeu a pena. Ganhou, acho que, se não me engano, o Globo de Ouro. E depois do Walk a Mile in My Shoes, que é a música do Elvis, e aí você vai ter o Walking a Mile no Shoes do Austin Butler para poder protagonizar Elvis Presley. Eu acho que ele manda super bem. Eu acho que ele tá excelente. Se o filme tem um certo tipo de atenção, se o filme merece algo diferente de uma certa importância, é por causa do Jacob Elordi. Ele tá excelente dos trejeitos, ele mudou a voz também. A voz assim tem uns sotaques bem parecidos com o do Elvis. Então a presença dele em tela está excelente. Eu adorei o Jacob Elordi como Elvis Presley, mesmo eu tendo amado o Austin Butler, sendo assim uma das maiores atuações que eu já vi dos últimos tempos. Se você pode acompanhar aqui minha crítica do Elvis que eu fiz lá no ano passado, eu realmente idolatro a interpretação do Austin Butler, mas dessa vez aqui do Jacob Elordi, olha, parabéns, velho, o cara mandou bem demais. Falando dos coadjuvantes, não tem muita importância. Tem o Coronel Parker,
Não tá. O pai do Elvis tem uma certa importância? Não muita. Os pais da Priscila têm uma certa importância, até que mostram uma certa relevância ali das tomadas de decisões que aconteceu lá no final dos anos 50, mas que talvez não chamasse muita atenção. Esse filme é focado exatamente e proposto apenas pro casamento do Elvis e da Priscila. Os dois filmes, eu acho que eles retratam muito bem o que era pra cada personagem. O filme do ano passado, do Baz Luhrmann, ele era muito vivo, muito colorido, muito energético, muito dinâmico, que é a cara do Elvis. Este filme Priscila é um filme muito mais contido, um filme muito mais frio, um filme muito mais parado, chato, como a Priscila. O que uma personagem como a Priscila tem de interessante? Que desde os seus 14 anos de idade até os seus 20, 22 e poucos anos de idade, não fez nada da vida a não ser ficar esperando o Elvis dentro de casa. Eu estou aqui criticando a postura da Priscila. Pô, aqui tá puta sacanagem você criticar a postura da Priscila quando ela tinha 16, 17, 18 anos de idade, lá em 1960. É difícil a gente julgar como eram os tempos. Mas vamos falar do filme em si. O filme não tem nada de emoção quando tá passado somente a Priscila dentro de casa, lá no Graceland, esperando por Elvis Presley. O filme, a única química que o filme tem é quando o Elvis Presley, do Jacob Elord, está em cena, está contracenando com ela. Aí sim você vê alguns elementos mais interessantes, porque pra mim o Jacob Elord está realmente levando o filme ali como ator coadjuvante. Ah, mas aquele Spani tá ruim? Não, ela está ótima. Ela faz o papel de inocência dela, mas é que a personagem em si não é interessante, não agrega em nada. Os poucos momentos que mostram ela na escola, o relacionamento dela de poder lidar com as outras meninas, né? De falar, pô, eu tô aqui na escola e eu moro na casa do Elvis e eu sou meio que a ficante, a pegante do Elvis ali, a namoradinha dele. E como é que eu vou lidar com essas mulheres, né? Porque tem um mundaréu de mulher em cima do Elvis Presley. E isso eu acho que é pouco abordado. Essa malícia que ela acaba aprendendo na escola é muito rápida. Eu acho que poderia lidar mais com o comportamento dela dentro da escola, porque eu acho que seria o de mais interessante cinematograficamente falando. Uma coisa que me incomodava demais nesse filme é a montagem, a edição, a sequência, os planos sequências, as narrativas que a Sofia Coppola implementou pro filme. Eu acho muito ruim. Os fading blacks, né, quando você tá numa cena e ela corta exatamente com aquela passagem do preto de uma cena pra outra, aquela transição de uma cena pra outra, completamente sem sentido. O filme faz isso, eu acho que pelo menos umas 5 vezes. Eu acho isso muito feio, porque mostra que não tem uma montagem, mostra que não tem uma sequência narrativa, mostra que ou é uma falha de roteiro, ou são cenas jogadas. Como você lida, como você faz uma transição de uma cena para outra? Eu achei isso muito ruim. E isso acontece algumas vezes, porque tem diversas vezes que o filme tem algumas cenas repetidas. Quantas vezes eu não vi no filme a Priscila entrando na casa e o Elvis tá lá, ah, Priscila, tipo, sempre a mesma coisa, sempre com o mesmo comportamento. Então, ou se realmente aquilo fosse de verdade, seria uma vida muito monótona da Priscila, que talvez poderia ser mesmo, mas falando cinematograficamente, se torna chato, cansativo, porque não tem nada de emoção de diferente. Uma das coisas que me incomodou demais no filme, me incomodou demais, que imagem vamos passar do Elvis para o telespectador? Um Elvis agressivo? Por quê? Se a Priscila no livro dela não menciona que o Elvis é agressivo. Um Elvis mulherengo? Tudo bem, existem as suas especulações. O Elvis é um cara, talvez seja o cara mais bonito de todos os tempos. Eu acho que nunca teve um artista tão bonito quanto um cara como o Elvis. A mulherada nos anos 60 em cima dele, pelo efervescente Elvis Presley em cima dos palcos, não ia acontecer? É claro que ia acontecer. As cartinhas que chegavam na casa dele não seriam naturais? É claro que seriam naturais. A mulherada em cima dele não seria natural? É claro que seria natural. Por que não só trabalhar nisso? Por que não trabalha no lado da infidelidade também da Priscila? Então tem umas perspectivas do filme que vamos diminuir a imagem do Elvis, que eu não gosto, com violência, agressividade, traições, como se ele fosse o antagonista do filme, ele fosse o próprio vilão, como se ele estivesse sequestrando a Priscila dentro de casa. O filme tem bastante abordagem dos remédios viciantes do Elvis. E isso é legal, porque isso não menciona tanto no filme do Elvis do ano passado. Então isso era uma coisa muito importante, porque isso efetivamente faz parte da vida do Elvis e foi o que fez ele morrer. Assim, literalmente por causa disso. Esse filme consegue abordar mais isso.
mas ele é a forma do modo, eu acho que do modo negativo, como se o Elvis estivesse influenciando a Priscila tal. O Elvis tem uma imagem passada no filme diversas vezes, estando sempre armado. Hoje, se você tem um filme de um cara que tá sempre armado na rua, qual a sua impressão sobre ele? Então existe algumas cenas repetidas no filme com relacionamento a armas. Se torna uma coisa exagerada. Eu acho que por falta de elementos para poder incrementar mais numa briga de marido e mulher, ali no relacionamento de marido e mulher, e para você continuar divergendo a imagem do Elvis. E isso se torna muito contraditório. Eu não gosto dessa posição que a Sofia Coppola dá para a imagem do Elvis. São apenas especulações que a gente sempre soube da vida inteira, e você colocar como fato, tá aqui ó, é verdade. O público pode acreditar, sendo que nem todos os argumentos, mesmo vindo da Priscila, podem ser verdadeiros ou não. Quando você faz cinematograficamente algo que possa deixar sempre uma especulação, acho que acaba se tornando um pouco mais de mistério, acaba se tornando um pouco mais envolvente. Mas quando você coloca só apenas de um lado, que a coisa está sempre do lado negativo e o outro lado está sempre se levando como vítima, eu não gosto dessa coisa que foi feito isso, né? Tudo bem que são coisas que é diferente você julgar o tipo de interpretação para cada um em questão de um filme. Eu ali conhecendo a história, não vou falar bem a fundo, tá? Mas eu conheço várias coisas que eu já vi nos livros, que já vi dos documentários e das biografias que eu já assisti, tudo em relação à vida do Elvis. Acho que tem coisas que tentou ali desmanchar um pouco a imagem boa de um rei que sempre foi o Elvis Presley. O Elvis Presley sempre foi um cara muito carinhoso, que sempre cuidou das outras pessoas, e não tem muito isso relacionado no filme, né? Claro que a irreverência dele nos palcos é algo que faz mais chamar a atenção da vida dele, mas eu acho que esse lado, Priscila Elvis, Elvis Priscila, talvez nesse filme não me agrada, tá? Só que a gente vai escutar qual outra história. Não tem outra história. Para esse filme da Priscila, da Sofia Coppola, eu dou uma nota 6. Para mim esse filme é ok. Eu acho que esse filme tem várias divergências, vários contrapontos que eu não concordo. Tem duas ótimas atuações dos protagonistas, só que eu não gosto da proposta que o filme implementou. Isso pra mim me incomoda demais. Beleza, galera? Se você discorda de mim, desculpa pelo vídeo longo aí, porque quando tem um assunto que a gente gosta de falar e a gente meio que acha que entende, né? Acha que entende e a gente vai falando sem parar mesmo. Eu vou tentar dar uma cortada na edição, mas whatever, dane-se. Abraço, tamo junto, é nóis.